Pessoal, já começo desculpa, porque eu sei que tem muita gente falando que eu estou fazendo muito react, colocando matérias da Globo News, da CNN, da grande imprensa para frente. Muitas vezes até matérias boas, né? Mas muitas vezes também obrigando vocês a assistirem junto comigo declarações infelizes e citações esdrúxulas. Aqui eu já adianto que não vai ser diferente não, tá? Mas isso tem um objetivo bem claro. É porque como, né, o PT colocou como estratégia não falar comigo, não falar sobre mim, agora, filho, é hora de eu aproveitar e, ó, mandar ver neles. E o primeiro adversário bobinho que eu vou pegar aqui é o Lindbergh Farias. Primeiro, o Lindbergh, né, ao que parece, ao que tudo indica, correu de debater comigo, porque no debate que eu fiz lá com o Chico Alencar, tentaram achar e não encontraram, veja só, não encontraram o Lindbergh Farias para debater comigo. Então foi o Chico Alencar naquela oportunidade. Mas, aqui agora, o Lindbergh debate com o Sósteres. Vamos ver aí o que o Lindinho falou. Não, olha, deixa eu te falar. Nós entramos com um pedido de cassação no Conselho de Ética, mas mais importante do que isso é que eu fui autor de uma representação na Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro em cima de 3 crimes. Primeiro, vale lembrar, eles gostam muito da PGR, né? Eu lembro até que o Randolfo Rodrigues, que é senador hoje em dia, se gabava dizendo que ele nem peticionava a PGR, ele mandava direto as solicitações dele para os ministros do STF, para Alexandre de Moraes, bypassando a Procuradoria-Geral da República, que naquele tempo era o Augusto Aras. Hoje tem lá o Paulo Gonet. E aí o Lindbergh, como tem um cara indicado pelo Lula, ele consegue jogar juntinho. Então ele manda as petições não para o STF, mas para o Gonet, para dar uma pincelada de legalidade, como quem diz, olha, eu estou fazendo o pedido, mas é a parte acusatória, é uma pessoa do alto nível do Ministério Público que está fazendo essa avaliação e colocando adiante. Ele, né, o Lindbergh, já foi autor daquele pedido para confiscar o meu passaporte, que me forçou, foi a gota d'água para eu vir aqui para o exílio, e hoje em dia, acho até que eles estão muito arrependidos disso. Inclusive, Alexandre de Moraes, se você quiser buscar a fatura, você pode cobrar do Lindbergh, tá? Que entrou com essa ação atrapalhada e acabou acelerando o nosso trabalho contra você, me colocando aqui em dedicação exclusiva de levar as verdades dos seus abusos no Brasil para as autoridades americanas. Inclusive, né, foi um movimento muito acertado, porque está surtindo muito mais efeito do que qualquer outro organismo internacional, como a OEA, a ONU ou o Tribunal de Haia, que são dominados pela esquerda. Eu costumo dizer que são cemitérios de autoridade de esquerda, muitas vezes. traição nacional e ataque à soberania nacional. Traição nacional e ataque à soberania nacional. Não tem nada de ataque à soberania. As sanções ao FEC, elas já existem há muito tempo. É um dispositivo legal. Inclusive, se for aplicado através da Lei Magnitsky, ela foi criada, essa ferramenta, durante o governo Obama, lá em 2012, e depois estendida em 2016. Então não existe qualquer tipo de ilicitude, não existe qualquer tipo de ilegalidade, e ela serve justamente para colocar em xeque, para dar um prejuízo, para trazer áreas de justiça contra aqueles inimigos das autoridades americanas e dos valores norte-americanos, que é a democracia mais longeva da história ocidental. Segundo, coação no curso do processo. Vai ter um julgamento. Coação no curso do processo. Isso eu já expliquei, mas vou falar de novo aqui. Não tem como eu exercer coação de meio lícito. Se é algo que está na legislação americana, já não está mais no território do criminoso, do ilegal. Se eu estou cometendo algum tipo de delito, coação mediante processo, então o Marco Rubio, que fez aquela declaração falando que é provável que o Moraes seja sancionado, também está em curso no mesmo tipo de crime, ou não. E outra coisa, eu não tenho o poder da caneta. O que eu faço aqui é levar as verdades às autoridades americanas, que graças a Deus têm aberto as portas. Eles estão mudando daquele regime de colocar a agenda woke adiante, de só ouvir aquelas pessoas conectadas com a esquerda, para ter uma visão mais ampla da coisa. Então, certamente, levando essas verdades às autoridades americanas, eu não estou praticando nenhum tipo de coação. Coação é quando o bandido coloca uma arma na tua cabeça e fala, ó, passa a bolsa, senão eu vou apertar o gatilho. Apertar o gatilho, né, te matar, é sim um meio ilegal. Isso daí é uma grave ameaça que ele pode cumprir. Qual é a grave ameaça que eu posso cumprir? Não tem. Para julgar o pai dele, o que ele está querendo fazer é intimidar ministros do Supremo.
E o terceiro é um golpe continuado. A abolição do Estado Democrático de Direito. Porque... Só para dizer aqui, eu não estou querendo intimidar ministros do STF. Eu estou querendo colocar o freio em uma pessoa lá, que se chama Alexandre de Moraes. Se os outros ministros ou outras autoridades de Brasília quiserem se meter no meio do problema pessoal do Moraes, porque foi o Moraes que colocou Elon Musk de investigado, foi o Moraes que matou o Clezão, foi o Moraes que prendeu o Daniel Silveira, foi o Moraes que cancelou o passaporte do Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, foi o Moraes que cassou a aposentadoria e obrigou ao exílio a juíza Ludmila Lins Grilo, foi o Moraes que fez uma prisão em massa de cerca de 1.500 pessoas no 8 de janeiro, foi o Moraes que não permitiu a nomeação do Alexandre Ramagem. Então o Moraes é que está fazendo isso tudo. O Moraes é que está intimando o Jair Bolsonaro dentro de uma UTI de hospital. Ele está abusando há muito tempo do poder dele e inclusive invadindo a jurisdição americana. Então não coloque palavras na minha boca e não tente dar o contorno de que eu estou agindo contra uma instituição do Supremo Tribunal Federal. Eu não estou querendo acabar com a República. Eu estou querendo sanear, acabar com essa contaminação que vem a partir de Alexandre de Moraes. Isso daí, com certeza, você pode dizer, Lindbergh Farias. Então, não é nada pessoal, eu não estou trabalhando aqui a favor simplesmente do meu pai. O meu pai é apenas mais uma vítima desse sistema persecutório, desse sistema ditatorial. E segundo, não tenta unir a corte não, tá? Eu não estou atacando todo mundo. Você já ouviu falar alguma coisa dos outros ministros do STF? Ou será que quase sempre a minha crítica é direcionada a um único ministro chamado Alexandre de Moraes, que inclusive foi o único que foi levantado na pergunta do deputado Cory Mills, e o Marco Rubio respondeu que sim, as sessões estão sob análise e existe uma grande chance de acontecer contra o Alexandre de Moraes. Você que está nos assistindo, uma pessoa que entrou no Supremo no dia 8 de janeiro, com a pedra na mão, quebrando todo o Supremo, qual a diferença do Eduardo Bolsonaro? Ele está fora do país, achincalhando as instituições brasileiras, atacando o Supremo e pedindo sanções de um país estrangeiro contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitos mais duras foram as palavras do Boulos, da Jandira Fegali, da Elisiane Gama, inclusive do seu colega de partido do PT, Vadir Damus, que falou que o Supremo Tribunal Federal devia fechar quando ele estava fazendo uma crítica muito mais ácida do que acho que comumente eu faço, onde o Vadir Damus estava se direcionando ao ministro Luiz Roberto Barroso. Falou, inclusive, que o Supremo tinha que tirar o nome do STF de Supremo. Então, fica difícil acreditar nesse desejo de busca por justiça de pessoas como Lindbergh Farias. Onde é que você estava, Lindbergh, quando atearam fogo no pé de um ministério durante o governo Bolsonaro? Onde é que você estava quando movimentos ligados à esquerda se uniram a, aparentemente, índios, não tenho certeza, e deram uma flechada na coxa de um policial legislativo federal, não deve fazer 2 ou 3 anos no Congresso Nacional. Já chegaram a empurrar carro para dentro do Congresso, já chegaram a fazer N outras manifestações. O MST já foi em Brasília e mandou para o hospital cerca de 30 policiais militares, mulheres, inclusive, policiais militares, saindo daquela manifestação sangrando. Então não dá para você querer me pintar de terrorista, enquanto que quando a esquerda faz algo muito pior, eles sequer são investigados. Eu entrei com essa representação, Basília, e a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito. Nesse inquérito, chama Eduardo Bolsonaro para depor. No passado ele entrou com o mesmo tipo de representação, querendo pegar meu passaporte. Eu anunciei que ficaria nos Estados Unidos. Eles encerraram o inquérito dizendo que tudo que estava fazendo era normal, era natural, era legal. Assim foram as palavras do PGR Gonê, cerca de 2 meses atrás, agora está fazendo. E no mesmo dia, o Alexandre de Moraes, no dia 18 de março, arquivou esse caso, seguindo, acompanhando a opinião do Ministério Público. Só que agora o Lindbergh entrou com outra ação, parece até o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2. Fez errado um, não saiu de acordo com o que a militância esquerdista queria, teve que fazer o 2 para ver se conserta o problema que ele fez lá atrás. Que bom que você chegou até aqui. Para assistir esse vídeo completo é muito simples. Acesse tvfloridausa.com e na barra ao vivo você confere toda a nossa programação, 24 horas ao vivo para você. E queremos aproveitar e te convidar para conferir o nosso novo canal de cortes, Cortes TV Florida USA, aqui no YouTube. Você pode se inscrever, você pode deixar o seu like,
compartilhar os vídeos e ainda se tornar membro. E aí, você pode nos ajudar. Então, te esperamos aqui no nosso novo canal de cortes TV Flórida USA. Nos vemos por aqui. TV Flórida USA.